Beleza, hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz a checagem da porta de rede de um CNC Fanuc 0i-TD. Mas a mesma checagem ela serve para outros CNCs das versões 18i ou até 31i. A forma como chega no parâmetro é basicamente a mesma. Depois que você faz em um CNC, os outros se torna simples até a checagem. Então, mostrando para vocês aqui, CNC da versão 0i-TD. E o que acontece? Para que serve a porta de rede? No caso da minha empresa, todos os programas de peça, eles são carregados na máquina de forma online. Então, existe um diretório virtual, uma pasta virtual num servidor virtual da empresa, e também existe o servidor da própria máquina, que é o diretório, a memória da máquina. Porém, a memória da máquina ela é limitada, então você não consegue armazenar muitos programas. E também para você editar utilizando o teclado MDI é mais difícil. Você tem que ficar digitando ali na mão, tal, é meio chatinho de você fazer. Então por isso se utiliza o diretório virtual. Então na frente de um computador, quando você abre o programa de peça, fica muito mais fácil você fazer a edição. E depois, usando a forma online, o operador apenas puxa o programa de forma através do CNC, através do diretório virtual, e já coloca a máquina para funcionar mais rápido. Sem contar que, através do diretório virtual, você tem um backup dos seus programas de peça de forma online. Então, mesmo através do computador, você consegue acessar de qualquer lugar do mundo, fazer alterações, ou até mesmo se você tem um programador que não está na empresa e você precisa fazer uma alteração mais complexa para teste, ele também consegue fazer acessando o diretório remoto virtual. Para garantir que o sistema funcione, a gente vai começar testando ele da seguinte forma: pressionando a tecla System no teclado MDI. Note que será exibida então a seguinte tela, com as opções de parâmetros, diagnósticos, OPRT e seta para a direita ou mais. No caso, a gente vai pressionar a tecla seta para a direita algumas vezes até aparecer a seguinte tela. Nesta tela, pessoal, será exibido 4 informações: subnet mask, endereço IP, máscara de rede e também o endereço do IP do roteador, caso o sistema utilize um roteador. Mas no nosso caso aqui, eu até apaguei as informações por se tratar da empresa, como endereço de IP, e eu coloquei um IP simbólico aqui para vocês entenderem. No nosso caso aqui, a gente vai utilizar o IP simbólico 192.168.0.1. E esse seria o IP que a gente está cadastrado na nossa máquina. No caso, se a gente vai usar um PC para ser o servidor de forma remota, a gente vai utilizar um outro número, mas mantendo a faixa 192.168.0. A gente muda apenas o número final dele. No caso, na imagem seguinte, a gente vai colocar o PC, que é o diretório para onde a máquina vai apontar, como outro endereço, final 10. E a gente vai mostrar a tela onde é feito esse cadastro para vocês verem. Para acessar a tela seguinte, onde está o cadastro do número do PC ou do diretório virtual, basta pressionar a tecla TransFTP. Note que agora será exibida a seguinte tela. Da mesma forma que antes, eu coloquei um IP virtual aqui, para vocês verem na imagem, para não expor o IP da empresa. Mas, para vocês entenderem, esse IP final 10 é o IP do PC que contém o diretório virtual onde estão os programas de peça da sua máquina em questão. No nosso caso aqui é o final 10. Então, inclusive na tela vocês podem ver que existe uma letra, no caso aí a letra G, e um campo com senha. Esse campo letra G e a senha são usados porque quando você utiliza essa forma de puxar programa, de carregar programa na sua máquina, no nosso caso que a gente utiliza um programa da própria Fanuc, que é conhecido como Joaninha ou Diabinho, mas é um programa de transmissão de dados de Ethernet.
E quando você vai fazer o cadastro da sua máquina neste programa, você não utiliza o IP da máquina, você utiliza a letra. Então é uma forma assim meio simples de cadastro, mas em um outro momento eu explico para vocês o programa em si. Para alguns já que estão habituados a comandos de ping via PC ou via Ethernet de máquina, basta pressionar a tecla UPRT e a gente vai acessar esse menu. E nesse menu a gente tem várias teclas na parte inferior, chamado ping 1, ping 2, ping 3. No nosso caso, a gente vai utilizar a ferramenta ping 1. Então basta você digitar o endereço 192.168.0.10 na barra e apertar a tecla ping 1. No caso, a nossa máquina ela vai disparar um comando remoto para ver se o diretório, no caso o PC, se o PC está conectado via cabo à nossa máquina. Então, no nosso caso aqui, eu deixei o cabo desconectado para vocês verem que a resposta é não obtida. No caso, identificando que o cabo de rede está desconectado ou existe um problema de rede entre a máquina e o servidor, que no caso é o nosso PC. Conectando o cabo novamente, a resposta seria obtida. Então é bem simples o teste. No caso aqui nós estamos testando da máquina para o computador. Agora eu vou voltar um teste e vou fazer o contrário. Testar do computador para a máquina para vocês verem como que é o comando ping usando o prompt de comando do próprio Windows. Acessando então com o computador a parte de prompt de comando do próprio Windows, vamos digitar ping e o endereço 192.168.0.1, que no caso é o endereço do IP da nossa máquina em si. Após fazer isso, note que pressionando a tecla Enter, o Windows vai disparar o comando remoto para verificar se a máquina está respondendo ao comando ping, que é o comando de Ethernet. E aí será exibida a seguinte tela, no caso mostrando que a resposta foi obtida, porque o nosso cabo de rede está conectado certinho à nossa máquina e a máquina responde ao Windows identificando que está tudo ok. Estando tudo ok, será exibida a seguinte tela, mostrando que no final das linhas tem TTL, TTL, TTL e mostrando que está tudo ok. Essa tela ela mostra que o comando do Windows foi respondido de forma correta e que a máquina está comunicando certinho. Então, dessa forma dá para garantir que o sistema online funcionará. Agora eu vou mostrar para vocês uma imagem traseira do CNC, para vocês verem onde é conectado o cabo de rede, no caso desse CNC em questão. No caso do CNC 0i, a porta de rede ela fica na parte traseira do CNC mesmo, do lado esquerdo, na parte inferior. Fica do ladinho da porta de fibra ótica. Então é bem simples de acessar. Então os testes todos são feitos com um cabo de rede comum. O cabo não é o crossover, é o cabo de rede comum mesmo. Então basta você conectar ali e fazer os testes na porta, fazendo o comando via ping, via PC ou via máquina para o PC. Aí é você que escolhe a melhor forma. Espero que esse vídeo ajude vocês nas manutenções futuras em suas máquinas e até a próxima.